Fala galera, beleza? James Freitas na área. E dando continuidade, né, à nossa aula, né, nosso curso livre de teclado, lembrando mais uma vez para todos, né, você que é novo aqui no canal, que acabou de chegar, esse é um curso gratuito, realmente não tem nenhuma pegadinha, você só precisa assistir a aula, baixar todo o material, certo? Toda sexta às 10 horas da manhã estreia a aula. Você pode assistir a hora que você quiser. Pode baixar o material de toda a aula está disponível na descrição de cada aula, tá? Você não precisa pagar nada, tá tudo, é gratuito mesmo, certo? E nós já temos aí outras aulas, você pode retornar no canal e ver as aulas disponíveis, assistir, qualquer dúvida, escrever, tá bom? E nessa aula de hoje, nós falaremos o quê? Nós vamos falar sobre as tríades abertas, né? Nós já vimos sobre as tríades normal. E quando a gente fala tríade aberta, o que, que é isso, tá? E as inversões, o que, que seriam as inversões? O que, que a gente já viu? Inversão de acordes. Nós já vimos em aula anterior sobre as inversões de acorde, onde a gente precisa mexer nas notas, né? E às vezes tocar em posições para justamente o que? No ao vivo, a gente não ter que dar tantos saltos. Tá? Então e a gente vai inclusive aplicar essas tríades numa música. Dessa vez nós vamos aplicar essa inversão de tríade fechada, né? Mas a gente vou falar também para vocês aqui, certo? Então, nós sabemos o quê? Que os acordes, as tríades, né, são formadas pela tônica, terça e quinta, onde a terça pode ser maior ou menor, certo? Tônica e quinta elas são fixas, mas elas podem estar em ordem invertida. Então, por exemplo, quando a gente pega a nota do meio e coloca no final, a gente tem o que nós chamamos de acorde aberto. Então, por exemplo, como era o acorde, a posição fundamental do acorde? Né? Então, vamos colocar na prática aqui. A posição fundamental do acorde é formado por tônica. Vamos usar o Dó como exemplo, né? Tônica, terça e quinta. Então, no acorde de Dó, nós teríamos que notas? Teríamos o Dó, Mi e o Sol. Então, o Dó maior que nós já temos aqui, né? Quando a gente pega a nota do meio, que é o Mi, e colocamos uma oitava acima, então eu tenho Dó, Sol, Mi, certo? Eu vou trasladar para a oitava de cá para a gente ver melhor, certo? Então temos o Dó, o Sol, vou só desligar rapidão esse split, pronto. Dó, Sol e Mi. O que, que nós temos aqui? Nós temos um acorde, certo? Um acorde aberto, uma tríade aberta. Então tá aqui, Dó, Sol e o Mi, que é a tônica, quinta e terça, certo? Era tônica, terça e quinta, a gente pegou a terça e jogou para cá. E aí nós fizemos a nossa tríade aberta no estado fundamental, certo? Quando a gente fala na primeira inversão, como era a primeira inversão? A primeira inversão, no estado fundamental, era de que forma? Era terça, quinta e tônica. Então, no caso do Dó, era Mi, Sol e Dó. Então a gente pega a nota do meio, que é o Sol aqui, e fazemos o quê? Transladamos para o oitava acima. Então temos terça, tônica e quinta. Então temos isso aqui, ó. Então nós temos o quê? A primeira inversão aberta. Então nós temos a primeira inversão do acorde aberta. Que é justamente o que eu acabei de falar. Terça, tônica e quinta. Quando a gente via a segunda inversão, o que era a segunda inversão? Era quinta, tônica e terça. Aí a gente vai fazer o quê? Pega a tônica agora e vai subir para a oitava de cima. E aí passamos a ter o quê? Quinta, terça e tônica. E aqui nós temos o quê? A segunda inversão aberta do acorde. Certo? Isso é muito legal. Por quê? Então, agora é o seguinte. Tônica, terça e quinta, uma oitava acima, não é considerado uma tríade aberta, pois as notas continuam na mesma ordem. Tônica, terça e quinta. Ou
terça, quinta e a tônica sendo a tônica uma oitava acima. Isso não se caracteriza como uma tríade aberta. Se eu fizer isso aqui, tônica, terça e aí a quinta aqui, isso não é a tríade aberta. Ou se eu fizer quinta, terça, quinta e a tônica aqui, isso não se caracteriza como um acorde aberto, tá? Porque é um acorde fechado, só que eu joguei para cá. O que caracteriza seria isso aqui, tá? Ou isso aqui, ou isso aqui, certo? No caso das tríades, usando como exemplo o Dó, tá? Então, só para poder vocês terem a noção do que a gente está falando. Ou seja, e aí quando a gente faz em uma sequência harmônica, alguma coisa, as tríades abertas, a gente ouve cada nota bem claramente o movimento dessas vozes de forma individual. E aí a gente pode perceber o quê? Que existem várias melodias ao mesmo tempo, o que não ocorre com os acordes fechados, onde a gente percebe mais claramente é só a nota mais aguda, que a gente chamaria de contramelodia. E essa questão, essa ideia dos encadeamentos abertos, aí uma dica para você que futuramente queira estudar sobre orquestração, escrita harmônica, você pode usar justamente o quê? Para arranjo de cordas. Você vai fazer uma questão de cordas, um quarteto, violino, violoncelo e etc. E aí você pode escrever essa tríade aberta, fazer para o quarteto, de modo que isso dá uma sonoridade bem legal para vocês, certo? Vou colocar aqui um timbre como exemplo, só para vocês entenderem bem essa intenção aqui, certo? Então, por exemplo, vamos voltando aqui para o teclado. Eu vou tocar o Dó, então, por exemplo, eu teria o Dó aqui, Dó, o Sol e o Mi. Então, eu teria um arranjo de orquestra que ficaria dessa maneira aqui. Aí, consequentemente, eu posso, por exemplo, fazer isso aqui. Descer pro Si e manter isso aqui, ó. Então, você tem esse desenho bem legal. Certo? E essa melodia se continua. E aí você pode subir pro Ré. Aí pro Si, por exemplo, faço isso aqui. Aí o Mi, eu caminho aqui. Então perceba essa movimentação bem legal e essa sonoridade orquestral, né, que a gente possa ter no nosso som, tá? Então isso é uma ideia bem legal para vocês aplicarem justamente o que nesse encadeamento de acordes abertos, tá? Então, se vocês quiserem aplicar na prática algumas coisas, isso é uma grande ideia, certo? E aí o que acontece? No encandeamento, ou seja, nesse arranjo de tríades abertas, muitas vezes nós pensamos na nota mais aguda como uma referência. Então, podemos montar as tríades fechadas, pensando na versão que utilize a nota pretendida, e abrir a tríade de trás para frente. Ou seja, retiramos a nota no meio e passamos para a oitava inferior. E aí possibilite uma visão mais apurada sobre o encadeamento que podemos usar, mas devemos ter um certo cuidado, tá? Então, um exemplo. Eu monto a tríade aberta, por exemplo, eu quero fazer o Dó e o Sol aqui, certo? Então eu posso fazer o seguinte, ó. Eu tenho o Sol aqui, o Mi, o Dó. Então eu pego essa nota no meio e posso jogar para a oitava de baixo. Então eu faço o quê, ó? Faço isso aqui, que eu acabei de fazer no instante. E aí eu vou tocar o Sol, posso fazer isso aqui, certo? Então é uma dica bem legal de uso para vocês pensarem justamente nessa questão do encadeamento, tá? É uma dica bem interessante para vocês trabalharem esse pensamento. E aí, se vocês quiserem escrever arranjos de cordas, né? Ter essas ideias de como escrever, é bem interessante isso. Tá bom? E agora, nós vamos entender o que? Vamos voltar para a primeira música que nós estudamos, que é o Hino à Alegria, né? Que nós já sabemos que a melodia, no caso, é essa aqui, né? Só que o que eu quero trazer para vocês, a aplicação de como vocês vão usar a mão esquerda
para fazer encadeamento. Percebemos agora que nós temos aí os acordes aparecendo, tá vendo? O Dó e o Sol. Somente um acorde de Dó e Sol. Então eu vou abrir aqui um split no meu teclado. E aí o lado de cá você vê que vai ter um string, né, para fazer a base. Então o que é que acontece? A gente viu que o Dó é formado por quais notas? Dó, Mi e Sol. E o Sol é formado pelas notas Sol, Si e Ré. Então nós vamos criar uma inversão aqui, de modo que a gente não dê tanto salto. Então, por exemplo, eu vou escolher fazer o Dó na segunda inversão e o Sol no estado fundamental, para a gente poder trabalhar aqui. Então, quando a gente vai tocar a primeira parte, ó, nós tocamos o Dó, Mi, Sol, e nós temos aqui, fazemos a melodia na mão direita. Então, tocamos fixo, e olha, nós mudamos quando eu tocar o segundo Sol, no segundo compasso. Então, vamos lá. Vamos contar. 1, 2, 3, 4. Aí eu mudo aqui agora. Certo? Ou seja, olha o meu salto que eu fiz somente, olha. Saí do Dó, Mi, botei o Si, Ré. E o Sol continuou. E aí facilita para continuar tocando. Certo? E aí volto de novo. Tá bom? Então vamos lá. Agora vamos fazendo valendo, hein? 1, 2, 3, 4. 4. Continuando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah, deu pra ver, né, que a gente faz esse acorde? E nossa mão esquerda, o que que ela faz? Ela fica praticamente fixa. Legal a gente aplicar essa inversão aqui, né? Então já tem nossa lição prática. Certo? E aqui eu coloquei também a continuidade, só para a gente entender. Depois a gente junta. Então, continuando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E aí nós temos o travessão duplo, né, que seria o nosso sinal de repetição, que a gente já viu, onde como não tem nada, certo? Nós poderíamos repetir a música inteirinha, né? Volta para o início dela aqui, tá? Então eu vou tocar ela toda, tá? E vou aplicar o sinal da repetição, voltando para o início, e a gente toca ela duas vezes, tá bom? Só para vocês entenderem agora tudo que a gente aplicou. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Certo, pessoal? Então, nós temos aqui essa execução da música, tá? E mais uma vez, ela vai se manter aí para vocês, o pauta, tá? Vai estar disponível, tela, então, era essa aula que eu queria trazer para vocês, tá? Vocês entenderem sobre as tríades abertas, como fazer as inversões e aplicar as tríades fechadas, que a gente já viu, as inversões para uma música, tá? Então hoje eu trouxe essa música que a gente já estudou, só que dessa vez usando as duas mãos para aplicar a tríade, tá? Então vocês podem praticar agora isso tranquilo, aplicando as tríades e tudo mais, certo? Qualquer dúvida podem escrever nos comentários, tá bom? E é isso. Um abraço a todos e até a próxima aula. Lembrem-se de curtir, comentar, se inscrever no canal se não for inscrito, encaminhar para os amigos, né, que é muito importante, isso ajuda, tá? E é isso, tá? Um abraço e até a próxima aula. Valeu!